programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto muito interessante relacionado à infância, né? Que são os transtornos psicológicos na infância. Eu estou recebendo a psicóloga e psicopedagoga Patrícia Posa. Nós já conversamos quais são os principais, os sintomas, TDAH, que é a famosa hiperatividade, né? Mas antes da gente continuar conversando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje falaremos um pouco sobre as doenças do labirinto. Muitos gostariam de saber o que na realidade representa labirintite. Mas os distúrbios do labirinto muitas vezes está relacionado a outras causas, muitas vezes de causas periféricas ou de causa central. A causa geralmente periférica, que está ligado ao labirinto propriamente dito, por um distúrbio que ocorre no labirinto, pode estar relacionada a certas enfermidades que acometem o corpo humano. Assim como, por exemplo, alguns distúrbios metabólicos, as pessoas que têm glicose alta, ou têm colesterol alto, triglicéride alto, ácido úrico alto, podem, na realidade, ter sintomatologia para o lado do labirinto. E essas sintomatologias, muitas vezes, podem estar relacionadas à tontura. A pessoa tem a sensação de desequilíbrio, de instabilidade. A tontura, muitas vezes, pode vir acompanhada de alguma outra manifestação, assim como náusea, vontade de vomitar, assim como propriamente o vômito, barulho dentro do ouvido e assim sucessivamente. Então, na próxima dica, continuarei a falar sobre o labirinto. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, Patrícia, a gente percebe, né, que o número de depressão na infância, né, o número de crianças que vem demonstrando esse sintoma, né, que para mim, confesso que eu achava que era algo só de adulto, né, parece que o mundo infantil é algo tão alegre que não permite, né, que a depressão chegue, mas não é bem assim, né, eu fui ler antes da gente conversar e vi que tem aumentado esse número, né, como que os pais que estão em casa podem perceber a diferença da criança ficar triste por alguma situação ou ter o diagnóstico de uma depressão infantil, né? Então, o que tu falas é muito importante porque nós temos o mito da infância feliz, né? E as pessoas muitas vezes acreditam que a criança não tem problemas. Eu lembro quando eu era criança que se dizia que criança não tem dor de cabeça. Hoje isso é muito diferenciado, nós vemos até pelo tratamento com que os pediatras têm na modernidade. Atualmente a criança, nós vemos se ela tem colesterol alto ou não, mede-se a pressão e outras questões mais. E isso também acontece no campo psicológico. Cada vez mais nós observamos a questão da depressão na infância, não só pelas questões da vida moderna, não só pelo tumulto grande da vida moderna, mas principalmente porque hoje nós já conseguimos avaliar a criança quando ela tem a depressão desde a infância. A depressão, ela é muito importante nós notarmos que não necessariamente a criança deprime
e em função de algo que aconteceu na família, como muitas vezes os pais ficam se sentindo inúteis, se sentem desamparados, aonde eu errei, né? Que muitas vezes a pessoa diz que meu filho tem as características da depressão infantil e muito difícil de ser diagnosticada, daí a depressão infantil em função dos sintomas. Há crianças que facilmente trocam de humor, tem um humor lábil, horas estão felizes, horas estão tristes, aquelas crises de raiva que muitas vezes a gente diz, crises de birra não associadas à idade. A criança de 2, 1 ano, até 3 anos ter as suas crises de birra, se opor, desafiar, daí é tido como comum no desenvolvimento, né? Um pré-adolescente também, né? Agora, outra coisa é quando isso acontece ao longo do desenvolvimento em fases que não seriam comuns. E a depressão, então, ela poderia ser ocasionada por questões externas, mas não necessariamente. Muitas vezes a criança, ela nasce com um potencial para o desenvolvimento da depressão, e isso daí já acontece desde a infância. Então, como nós, muitas vezes, o adulto se percebe depois ao longo da vida que ele sempre foi depressivo e nunca foi tratado. Então, quanto de saúde, o quanto ele poderia viver melhor, o quantas dificuldades poderiam ser amenizadas se pudesse, então, ser diagnosticado desde a infância, na adolescência, a depressão. Em crianças extremamente levadas, às vezes nós vemos que tem características, depois pelos sintomas nós vamos perceber que aí então nós temos o transtorno de humor, a depressão na criança também. Em relação ao bullying, né, é um assunto que está sendo tão falado pela mídia, né, como que os pais em casa podem perceber? A criança geralmente dá algum sinal que ela vem sofrendo algo na escola? Então, essa questão ela é fundamental porque hoje se confunde muito também, às vezes, você brincar com os colegas, aquelas brincadeiras de mau gosto com bullying, e isso não tem relação, né? O bullying, na verdade, você em geral vai perceber, vamos ter características sim que se apresentam. Entre as características da criança que sofre o bullying é a depressão, né? Ela aparece daí como algo secundário ao bullying, que pode ser muitas vezes a causa da depressão da criança. Então, crianças que começam a ter notas baixas, a gente percebe, por isso é importante dos pais que convivem, que conversam com os filhos. Notas baixas, ele começa a ter muitas vezes sinais de desatenção, mas nunca foi uma criança com características de TDAH. Ela pode começar, por exemplo, a usar roupas diferentes, medos, terrores noturnos, inclusive a enurese, que é a dificuldade de reter urina, ou a encoprese, dores de barriga. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, transtornos psicológicos na infância. Fica aí!